Olá e boas-vindas a mais uma investigação profunda. Hoje temos em mãos um tema que, à primeira vista, pode parecer puramente histórico, mas que, na verdade, é um espelho meio assustador do nosso presente. Com certeza. E é um espelho que reflete dinâmicas muito atuais, né? Exato. Nós vamos falar sobre como um século inteiro de reviravoltas extremas, e aqui estamos falando especificamente da Alemanha do século XIX, como isso moldou de maneira profunda a forma como a sociedade moderna pensa, como trabalha e, de forma ainda mais surpreendente, como é manipulada hoje em dia. O fascinante aqui é observar o impacto psicológico brutal dessa transição. O objetivo central da nossa discussão hoje, analisando o nosso mapa mental detalhado, é decodificar essa teia complexa de história e filosofia. Precisamos entender as raízes da homogeneização cultural e como o pensamento crítico pode ser a chave para não nos tornarmos parte do, digamos, rebanho. Vamos desempacotar isso porque a quantidade de informação é densa, mas as conexões com a nossa realidade são impressionantes. E eu convido quem está ouvindo agora a fazer um exercício de imaginação. Pense em como seria viver em uma época em que o mundo agrário, calmo e tradicional, se transforma rapidamente em cidades lotadas com fábricas soltando fumaça sem parar, enquanto novas ideias radicais simplesmente borbulham em cada esquina. É um cenário de caos completo para a mente humana. E essa transição não foi suave, foi uma verdadeira panela de pressão. O contexto histórico que as nossas fontes trazem, indo ali de 1815 a 1890, mostra uma velocidade surpreendente de mudança. Sim, é quase inacreditável. Em 1815, logo após o Congresso de Viena, não existia uma Alemanha unificada, né? O que havia era uma colcha de retalhos de confederações germânicas. A Prússia e a Áustria viviam ali num cabo de guerra constante pelo poder e pela influência na região. E essa fragmentação geopolítica era o terreno perfeito para tensões nacionalistas. Mas o ritmo acelera de forma assustadora na segunda metade do século. A Prússia vence a guerra contra a Áustria em 1866, depois esmaga a França na Guerra Franco-Prussiana e em 1871 consolida o Império Alemão. E com um toque de ironia suprema para os franceses, eles coroam Guilherme I como Kaiser dentro do Palácio de Versalhes. É um movimento de xadrez simplesmente magistral. E a mão que movia todas essas peças, a grande mente por trás disso, era de Otto von Bismarck. Exatamente. A genialidade do Bismarck se resume a um conceito que as nossas fontes destacam muito bem: a Realpolitik. É a morte do idealismo na política, sabe? É um pragmatismo em sua forma mais fria e calculista. Ele não governava com base em visões utópicas, ele operava no puro gerenciamento de poder. Então era basicamente uma estratégia de morde-a-sopra? Em escala nacional, isso mesmo. Ele precisava estabilizar um império recém-nascido e equilibrava forças opostas de forma brilhante. Ele implementava leis antissocialistas duríssimas, segundo o material, para esmagar qualquer chance de revolução operária, mas, ao mesmo tempo, ele foi pioneiro em criar um sistema de seguridade social. Ele dava aposentadoria e seguro-saúde para os trabalhadores, o que era impensável na época. Ele entregava benefícios sociais suficientes para manter a base apaziguada e produzindo, porque ele entendia que um império unificado precisava de ordem absoluta para ter o seu crescimento econômico. E esse crescimento foi um verdadeiro estrondo. A industrialização alemã começou tarde em comparação com a Inglaterra, mas foi absurdamente acelerada. Muito agressiva, né? As fontes detalham um domínio rápido em indústrias pesadas, tipo siderurgia, a expansão ferroviária cortando todo o território, a criação da moderna indústria química, e o motor fundamental para isso tudo foi a invenção dos grandes bancos universais. Pela primeira vez havia instituições financeiras gigantescas integrando capital privado e dinheiro do Estado. Só que o custo humano desse milagre econômico foi devastador. Milhões de pessoas migrando do campo para as cidades. A estrutura social se reconfigurou completamente. A velha nobreza agrária, a burocracia prussiana, lutava para manter os seus privilégios, enquanto a nova burguesia industrial ganhava um poder imenso. E o proletariado urbano? O proletariado vivia um pesadelo absoluto. Jornadas exaustivas,
condições insalubres, gerando os primeiros grandes movimentos sindicais e greves. Mas tem um detalhe surpreendente nas nossas fontes sobre esse ambiente fabril que eu achei incrível. A necessidade de mão de obra barata empurrou as mulheres trabalhadoras para o chão de fábrica. O que gerou um efeito colateral imenso. Ao entrarem nesse ambiente e ganharem seus próprios salários, mesmo sendo salários injustos, essas mulheres começaram a questionar os papéis tradicionais de gênero. Isso impulsionou diretamente os movimentos feministas da época. É fascinante. Então, nós temos toda essa massa de pessoas traumatizadas pela mudança rápida, espremidas em cidades poluídas. A sociedade entra numa crise profunda e começa a buscar respostas. É aqui que fazemos a transição das fábricas de aço para as, digamos, fábricas de mentes. É a melhor forma de definir. O panorama filosófico da época tentava explicar aquele caos. E as nossas fontes sintetizam isso de forma muito clara, relatando as diferentes visões da época. Começando pelo hegelianismo. Hegel falava muito sobre a ideia do Estado, da história e do Geist, o espírito da época evoluindo através do atrito, da dialética. E contrapondo a isso, as fontes trazem o materialismo de Marx e Engels. Eles faziam uma análise puramente econômica, focada na luta de classes e criticando duramente o sistema capitalista que estava moendo esses trabalhadores que a gente acabou de mencionar. E correndo em paralelo, havia o positivismo, com uma valorização imensa do método científico, acreditando que a ciência resolveria tudo. E, como uma reação emocional a toda essa frieza industrial e científica, surge o romantismo, focando no sentimento, na arte e na identidade nacional. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como essas ideias chegavam na população? O nosso mapa mental detalha um sistema educacional duplo na Prússia, que é um verdadeiro paradoxo. Um paradoxo educacional brilhante e assustador. Por um lado, você tinha as escolas públicas na base do sistema. O foco ali era um currículo cívico desenhado para formar cidadãos extremamente obedientes, patriotas e com uma mentalidade técnica para servir à indústria e ao Estado. Mas, no topo da pirâmide... No topo era o oposto. As universidades eram polos de excelência em pesquisa, com total autonomia acadêmica e atração internacional. Elas geravam clubes intelectuais e de estudantes, as Burschenschaften, que simplesmente agitavam a política e debatiam ideias radicais. A base forma a obediência, e o topo fomenta a subversão intelectual. E o que espalhou tudo isso, moldando a opinião pública em massa pela primeira vez na história, foi a expansão da imprensa. Jornais e folhetos circulando essas ideologias a todo vapor. E é nesse cenário de opiniões em massa que entra a figura de Friedrich Nietzsche. Nietzsche é vital para essa discussão. Ele é frequentemente visto apenas como um pensador sombrio, mas a fonte o apresenta como um crítico radical da mediocridade que estava se formando ali. Se conectarmos isso a um panorama maior, o diagnóstico principal dele passa pelo conceito de niilismo. Que precisa ser bem explicado, né? Não é só um pessimismo. Exato. Ele observou que a secularização e o declínio da autoridade religiosa deixaram um vácuo de valores tremendo na sociedade. Sem essa âncora moral tradicional, o que sobra é apatia ou um ressentimento muito forte. E no meio desse vácuo existencial, as pessoas começam a buscar segurança no coletivo. É o que ele chama de homem do rebanho, não é isso? Uma moralidade que nivela todo mundo por baixo. O conformismo absoluto, a dependência de dogmas para não ter que pensar por conta própria, e Nietzsche via a democratização moderna e essa nova imprensa de massa como os grandes motores dessa homogeneização, sufocando qualquer originalidade. Perfeito. O rebanho busca a segurança coletiva acima da grandeza. E, como contraponto a isso, Nietzsche introduz o conceito do Übermensch, o além do homem ou homem superior. Mas aqui precisamos trazer um alerta de imparcialidade crucial que está na nossa fonte. Sim, um ponto muito importante sobre as interpretações políticas posteriores. A fonte ressalta claramente as controvérsias ao redor desse conceito. Ele foi deturpado e apropriado indevidamente no século XX por regimes extremistas. Mas a nossa análise hoje enfatiza a leitura crítica dentro do contexto filosófico original do próprio Nietzsche.
sem tomar lados políticos modernos, apenas relatando a ideia original do autor. E a ideia original é que não se trata de biologia de forma alguma. Trata-se de superação de valores. O Übermensch é o indivíduo que cria sua própria moral no meio desse vácuo. É viver a afirmação da vida, o amor fati, atuar como uma força de renascimento cultural e estético, é sair da linha de montagem da sociedade. É o pensamento crítico elevado à máxima potência. Mas aí eu pergunto, e o que tudo isso significa na prática? Porque se a gente olhar para a máquina de homogeneização daquela época, como exatamente a sociedade fabrica esse conformismo? Quais são as consequências disso? Os agentes de homogeneização listados na fonte são muito claros e metódicos. Primeiro, o Estado-nação operando com narrativas históricas unificadas nas escolas. Segundo, as rotinas de fábrica fomentando uma mentalidade puramente utilitarista nas pessoas. E a imprensa padronizando ideias de forma mastigada, né? Além dos partidos políticos exigindo lealdade em massa dos seus membros e das instituições religiosas reforçando a coesão social de forma rígida. As consequências apontadas pelo material são bem sombrias. A perda completa da pluralidade criativa e uma fragmentação social que fica oculta por uma falsa uniformidade. É uma uniformidade que serve para a manutenção dos privilégios das elites, mas disfarçada de união nacional. E o alerta máximo aqui é que esse vácuo de valores e essa falta de pluralismo criam um terreno extremamente fértil para a radicalização. É aí que surgem as lideranças carismáticas ou autoritárias, certo? Elas chegam prometendo ordem e sentido para uma população que desaprendeu a pensar por si mesma. Exatamente. A promessa de ordem é muito sedutora para quem está perdido no niilismo. Mas a nossa investigação de hoje também traz um tom de alívio. Existem diretrizes, recomendações pragmáticas na fonte para o mundo contemporâneo para não cairmos nesse adoecimento cultural diagnosticado por Nietzsche. Sim, a pluralidade pode ser salva. E quais seriam essas diretrizes atuais? A primeira delas é a necessidade urgente de ler textos originais de forma contextualizada. Isso é vital para evitar aquelas apropriações ideológicas que mencionamos. A segunda, e talvez a mais importante para o dia a dia, é a literacia midiática. É preciso ensinar a sociedade a combater a homogeneização na formação de opinião, a ler as notícias de forma crítica. Entender o que está por trás da manchete. E isso passa diretamente pela educação, que precisa de um incentivo ao currículo interdisciplinar. A fonte defende que devemos valorizar muito mais a educação humanística e estética para contrabalancear todo esse tecnicismo excessivo que vem desde as fábricas da Prússia. Formar mentes críticas e não apenas mão de obra. E, por fim, a necessidade de fomentar espaços de autonomia e apoiar financeiramente a produção cultural independente. Tratar a arte livre como verdadeiros nichos de resistência contra a cultura pasteurizada de massa. Fazendo uma grande amarração, é impressionante ver como o século XIX alemão plantou sementes que ainda colhemos hoje. Sementes tanto de um avanço industrial fantástico, quanto de técnicas profundas de controle social e filosófico. O desafio central permanece exatamente o mesmo daquela época. Nós ainda precisamos equilibrar o progresso material acelerado com a grandeza individual e a capacidade crítica de cada pessoa. E com isso em mente, eu não quero encerrar com um simples resumo, mas sim com uma ideia nova para instigar quem escuta a gente. Pensando em toda essa crítica do Nietzsche sobre o rebanho que foi formado pela imprensa de massa da época, como será que ele reagiria aos algoritmos modernos? Essa é uma provocação excelente. Porque hoje vivemos num mundo onde os nossos gostos, as nossas leituras, até as nossas compras, são antecipados e guiados por códigos que são desenhados apenas para nos manter confortáveis dentro das nossas bolhas. A pergunta que fica é: seriam os algoritmos a forma final e mais perfeita da moral do rebanho? E mais importante, onde é que fica o espaço para o Übermensch criar valores genuinamente novos, quando até a nossa rebeldia é curada e entregue por um feed de recomendações? É uma questão que realmente tira o sono. A luta pela autonomia intelectual só mudou de plataforma,
Mas a essência do problema é a mesma. E é com esse pensamento provocativo que nós nos despedimos. Esperamos que o mergulho de hoje tenha inspirado todos a manterem a curiosidade viva e a reflexão sempre afiada sobre esses temas vitais. Continuem questionando o que é entregue pronto para vocês. Até a próxima investigação. Um grande abraço e até lá.